Bom, o título da mensagem: em Betânia estão os que amam Jesus. Em Betânia estão os que amam Jesus. Leitura da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 47 a 57, e capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11. Antes de prosseguir, ainda queria comentar alguma coisa sobre esses versículos finais que nós lemos, de 42 até 46, de João capítulo 11. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Ele não faz meramente para fazer uma propaganda, alguma coisa retumbante, mas sem muito sentido. Não, tudo que Deus faz, Ele faz para fazer a sua vontade. Então, em João 11, Jesus realizou um grande milagre como ninguém realizou, ressuscitando a Lázaro, que já estava sepultado havia 4 dias. E quando Jesus, com uma voz dizendo: Lázaro, vem para fora, Lázaro, aquele que estivera morto, ele saiu com os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto ainda envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Parece coisa insignificante, mas esses 3 últimos versículos, 44, 45, 46, tem muito significado. Em primeiro lugar, irmãos, o Senhor veio chamar as suas ovelhas para compor a sua igreja. E esses que Jesus chamou não são aqueles que são os bons, os justos, os sãos, que não precisam de médicos, mas são como o paralítico de 38 anos enfermo, como o cego de nascença, e também como Lázaro, morto, já enterrado havia 4 dias. Irmãos, Jesus então curou o paralítico passou a andar, o cego foi curado, o cego passou a ver, e o morto, já em decomposição, o morto pelo poder da palavra ressuscitou. Milagres aconteceram na vida dessas pessoas que Jesus quer chamá-las para fazer parte da igreja. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção para os irmãos que são líderes nas igrejas. O Senhor, nós precisamos ser sensíveis ao trabalho do Espírito na vida dos irmãos. De repente, você vê os irmãos que reúnem com você, alguns jovens, e no passado parecia um paralítico, não anda no caminho de Deus, não colabora com a igreja, mas de repente o Senhor cura. E pode ser que haja na sua igreja alguns que são como cegos de nascença. A palavra chega até eles, eles têm os olhos, mas não conseguem ver. Mas um dia o Senhor passou por eles e mandou-os, a palavra profética chegou até eles, e eles foram até o tanque de Siloé, foram até o enviado, e lavou-se e passou a ver. E pode ser que na sua igreja haja aqueles que estavam mortos, imprestáveis para a obra, imprestáveis para o Senhor, para a igreja. Morto, não surte efeito nenhum, estando ou não estando na igreja. Pelo contrário, cheira mal. Mas de repente, um dia, a palavra chegou até eles, e a palavra chegou para ele e disse: vem para fora do túmulo.
Ele saiu, ele foi ressuscitado. Nesta hora, aí vem o papel dos irmãos, líderes. Vocês não podem mais, habitualmente achando que era aquela mesma pessoa que estava paralítica, ou aquela mesma pessoa que estava cega, ou aquela mesma pessoa como estivera morto. Não faz diferença nenhuma para a igreja, para a obra do Senhor, mas o Senhor fez uma obra neles. E é hora de você ter a sensibilidade de desatar as ataduras dele. Se você não desatar as ataduras dele, ele vai continuar imobilizado na igreja. Não sei se vocês estão me entendendo. Vamos tirar ataduras. Se o Espírito trabalhou, vamos cooperar. Ou eles são eternamente aqueles jovens que não imprestáveis, eternamente aqueles jovens cegos, eternamente aqueles jovens que estão mortos, não fazem nada nas reuniões da igreja. Não, o Senhor trabalhou neles. Está na hora de tirar ataduras, envolvê-los para a edificação da igreja, envolvê-los para a obra do Senhor. Por isso que eu estou encorajando vários desses a irem para a África. Vamos ser úteis na mão do Senhor. Mas eu temo que alguns irmãos líderes ainda estão um pouco devagar, um pouco lento. Irmão, dê uma olhada à sua volta, né? Dê uma olhada na sua igreja, dê uma olhada nos irmãos que servem com você. Irmãos, o Senhor trabalhou neles. Se o Senhor trabalhou neles, irmão, está na hora de você tirar as ataduras deles. Quando você tirar as ataduras desses irmãos, eles vão se tornar pessoas úteis. Eles vão ser aquelas pessoas que estavam na morte, mas Jesus na cruz, Ele morreu, desceu às regiões inferiores da terra, Efésios capítulo 4, e aí Ele levou cativo o cativeiro, quando subiu às alturas. Ele libertou esses cativos e concedeu dons aos homens. Ele mandou essas pessoas que Jesus curou, essas pessoas que Jesus ressuscitou, Ele quer mandar de volta para a igreja como os homens hábeis. De Efésios capítulo 2, versículo 10. Poema, feitura dele. Vocês estão entendendo ou não? Aqui no capítulo 2 de Efésios, versículo 10. Pois somos feitura dele. Ele trabalhou em nós. Ele tirou você da paralisia. Ele tirou você da cegueira. Ele tirou você da morte. Ele tirou você do cativeiro. E Ele trabalhou em você. O que Ele quer de você? Quer que você seja útil na edificação da igreja. Então, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Irmão, que são boas obras aqui? Aqui não são formados na faculdade, mas são criados em Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem criou. Para quê? Para boas obras. Essas boas obras, irmãos, não são, eu já disse, ajudar uma velha a atravessar a rua, dar esmola para os pobres. Essas boas obras, irmãos, são para edificação do tabernáculo. Deus precisou no Antigo Testamento de homens hábeis, homens que sabiam trabalhar em madeira, que sabem trabalhar em tecido, sabem trabalhar em pedras, sabem trabalhar em metais, que sejam artífices, tenham habilidade nas mãos, talentosas pessoas, e o Senhor precisa desses homens. Por isso o Senhor curou da paralisia, o Senhor os curou da cegueira, e o Senhor ressuscitou. Para quê? Para que essas pessoas sejam enviadas como dons, para aperfeiçoar os santos,
para a obra do ministério. Estou falando já de capítulo 4 de Efésios, tá? Aqui, ó, versículo 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São essas pessoas que Deus preparou, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Irmãos, qual é a obra do nosso ministério? Qual é o seu ministério? E qual é a obra do seu ministério? É a edificação do corpo de Cristo. Eu e você estamos aqui, irmãos, para fazer uma obra do ministério, que é edificar o corpo de Cristo. Então Deus enviou homens talentosos para nos aperfeiçoar, para nós edificarmos o corpo de Cristo, tá certo? Então esses são os que Deus enviou. Mas também precisamos de santos, precisamos de materiais de construção. Então, voltando lá para João 11, versículo 44, Jesus mandou desatar. Desatar significa Deus pode agora enviar para a igreja esses homens dons para aperfeiçoar a igreja, para serem esses homens hábeis para a edificação da igreja. E o versículo 45: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Este versículo refere-se, irmãos, ao material de construção, aos santos. Versículo anterior são os dons que o Senhor, homens dons que Deus concedeu para a igreja, para aperfeiçoar os santos. Mas o versículo 45, muitos creram nele, são os santos. É um material para construção. Aí o 46, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. O 46 já mostra, aqui Jesus, quando chega, ele já quer fazer separação entre aqueles que creram e aqueles que querem denunciar ainda para os fariseus. Irmãos, entenderam? Então, graças a Deus, você está de que lado? Você está do lado do Senhor. Você faz parte daqueles que amam o Senhor. Por isso, irmãos, vamos prosseguir.